Aconselhar, segundo o que Geadas coloca ali, faz parte da obra do Espírito Santo. Toda aquela... na oração sacerdotal, quando a gente vê ali o conselheiro, né, o paráclitos, né, aquele que vai se colocar ao lado, toda essa função de consolador, essa é a ideia de aconselhamento que a gente vê nas Escrituras. Alguém que se coloca na condição de apoio, né? Obviamente, o Espírito Santo é mais do que um apoio para nós, os cristãos. Ele é o selo. Ele é quem realmente aplica em nós a obra da redenção. Mas no sentido do trabalho dele na nossa vida, né? É essa obra de estar nos dando direção, nos estar ajudando a enxergar a vontade de Deus, que não é natural na vida da gente. Nós dependemos dele para isso. Então, o aconselhamento pertence ao ministério do Espírito Santo. Então, quando a gente fala de aconselhamento, a gente está falando exatamente do ministério do Espírito Santo na vida da igreja. É ele quem traz toda essa revelação. Aquilo que a gente estuda da economia da Trindade, né? Que o Pai envia, o Filho executa a obra da redenção, mas o Espírito Santo aplica essa obra na vida do crente. E você sabe que a gente converte, mas não muda no estado. Existe todo um processo de mudança na vida da gente, que vai depender de quem? Do Espírito Santo trazendo essa mudança para a vida da gente. Então, a gente não consegue pensar num tipo de aconselhamento que seja realmente eficaz na vida do crente, sem que o Espírito Santo esteja envolvido nisso. E aí que eu chamo bastante atenção para aquela ideia de qual é a obra-prima do Espírito Santo, materialmente falando, né? As Escrituras Sagradas. Por isso que quando a gente aprende, estuda aconselhamento bíblico, a gente vai ter que estudar muito a Bíblia. Porque as respostas às perguntas de inquietações da alma humana estão nas Escrituras. E quando a gente vai aprofundando esse conhecimento, essas respostas vão nos servindo na vida, pessoalmente, mas também na nossa prática de aconselhamento. Como eu disse naquela primeira aula, mesmo que você não queira, em algum momento da sua vida cristã, você vai estar aconselhando alguém. A questão que se deve levantar é a seguinte: o que eu estou trazendo para a vida dessa pessoa é bíblico ou é só uma iniciativa minha, uma ideia que eu tenho, uma lição que eu aprendi nos meus conceitos de vida? Para um conselheiro bíblico, não importa o que ele pensa a respeito do assunto. Importa o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto. Por mais que, de certa forma, eu possa até ser resistente àquela verdade bíblica, mas como conselheiro cristão, eu não posso dar outra palavra a não ser a palavra das Escrituras, mesmo que aquilo não produza o que eu desejo. Um exemplo disso: uma mulher chega no gabinete pastoral, o marido traiu, aquilo, coisa toda, ela chega com uma palavra bíblica do entendimento dela de que agora ela tem autorização, né, de separar, porque tem ali um adultério na história. Mas um conselheiro bíblico vai lembrar as palavras de Cristo, né, que isso só foi dado a Moisés, por Moisés por causa da dureza. Mas qual é o conselho bíblico? O conselho bíblico vem primeiro perdão, restauração, e aí aquela coisa de caminhar. Isso vai trazer o resultado da restauração? Nós não sabemos. Mas a nossa função não é jogar lenha na fogueira, é trazer a palavra bíblica, assim como Jesus, quando foi perguntar a respeito do adultério, o que ele respondeu? Ele falou: não foi assim que Deus pensou dele. Isso aí só foi dado por causa da dureza do coração de vocês. Ele nunca foi no adultério, mas também ele era contra o divórcio. Por quê? Deus odeia o divórcio. Então, é essa função que o Espírito Santo vai nos trazendo, que embora a gente tenha muitos bons conselhos para dar, o conselheiro bíblico traz o conselho da palavra de Deus para as suas conversas, mesmo que ele pense de alguma forma diferente. Então, se você ler lá João 14, 16 e 17, você vai encontrar ali esse conceito de conselheiro, né? A palavra que ele diz lá, que Jesus aplica, né? Que ele é alos, né? Um outro da mesma espécie, que depois de mim virá um outro, e esse vai trazer o quê?
as próprias palavras de Cristo aplicadas na vida da igreja, porque naquele momento nem mesmo os discípulos eram capazes de captar aqueles ensinamentos. Então o Espírito Santo viria para aplicar a obra da redenção. Também lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, o próprio Senhor Jesus é chamado de conselheiro, maravilhoso conselheiro. Por quê? Porque existe uma sabedoria que é transcendente à capacidade humana. Então, só Deus possui a plena sabedoria, o pleno conhecimento de todas as coisas. Por isso, o conselho de Deus, segundo o próprio Isaías, é superior. São pensamentos elevados que nós não alcançamos. Nós podemos ter boas justificativas, boas ideias, mas o conselho correto é aquele que vem do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então, para que o aconselhamento seja cristão, é preciso ser levado a efeito, em harmonia com a obra regeneradora e santificante do Espírito. É aquilo que eu disse, que um conselho bíblico, ele produz o fruto em alguém quando aquela pessoa já é convertida. Senão, o primeiro passo é a evangelização, porque é uma palavra viva que precisa estar sendo aplicada num espírito vivo. Uma palavra viva no espírito morto, ela primeiro precisa produzir vida, e essa é a palavra do Evangelho. Depois, os conselhos bíblicos realmente produzem essa natureza santa. O Espírito Santo é chamado de santo, né? Por causa da sua natureza, a essência, e também por causa da sua obra santificadora. E é essa obra que o conselheiro vai aplicando, à medida que ele vai aplicando também a palavra de Deus.